Boa noite, bem-vindo! Estamos começando o nosso Sem Tabus. Bem-vinda você também, homens e mulheres, casados, solteiros, jovens ou aqueles já que têm cabelinhos brancos, mas não perdem o nosso programa. Muito obrigada, é uma alegria imensa me encontrar com você toda semana. Mas hoje a conversa é para quem está procurando a pessoa ideal. Será que tem como fazer uma lista? Fazer uma lista com as características que você quer encontrar na outra pessoa? Quem será a pessoa ideal para você? E o que você me diz sobre ser uma pessoa ideal? Você sabe que muitas vezes nós nos achamos grande coisa. Outras vezes nos achamos nada e deixamos que outras pessoas nos firam, nos escravizem com qualquer tipo de terror psicológico e você fica preso ou presa a esta outra pessoa. E aí nós caminhamos para os abusos e as violências nos relacionamentos. Mas quando nós pensamos sobre encontrar a pessoa ideal, nós precisamos também pensar em ser a pessoa ideal. Estar disposto, por exemplo, a fazer mudanças. Enfim, vamos falar sobre esse tema? Eu acredito que vai ser uma boa conversa. Seja bem-vindo e bem-vinda, porque está no ar o nosso Sem Tabus. E o meu convidado de hoje é líder de jovens, pastor, que está diretamente ligado a essa juventude bonita, com muitas dúvidas, com muitas perguntas, às vezes com algumas certezas que a gente precisa conversar sobre elas. E então, ele está aqui comigo, Pastor Charles, bem-vindo, é a sua primeira vez, muito bem-vindo mesmo. Obrigado pelo convite, viu, Darleide? É um privilégio poder estar com você, ainda bem que deu certo, né? Deu certo, já havíamos tentado, mas chegou a hora. Legal. Pastor Charles já esteve conosco em outros programas, no Código Aberto, fez uma belíssima temporada e é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom poder estar com vocês também para falar desse assunto tão desafiador para todas as pessoas, né? De maneira especial para a nossa juventude também. O que dizer, então, sobre procurar a pessoa ideal? O que é ser uma pessoa ideal? Enfim, vamos falar sobre. Quando você comentou comigo, né? Olha, pastor, nós vamos falar sobre esse assunto, né? Pessoa certa, pessoa ideal. Eu falei assim, não sei se eu sou a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, mas pelo menos do ponto de vista de experiência, eu posso dizer que encontrei também uma pessoa ideal. Graças a Deus, sou casado, né, com a Natália e a gente teve uma experiência assim, bem bacana nesse processo de se conhecer e de conhecer as características um do outro e até verificar, né, se a outra pessoa é a pessoa mais apropriada ou não. Essa expressão, né, pessoa certa, que às vezes a gente usa, será que ele é a pessoa certa, será que ela é a pessoa errada? Eu acredito que talvez essa não seja a expressão mais apropriada, né? Eu gostei dessa terminologia que você usou, né? A pessoa ideal ou a pessoa mais próxima do ideal também, né? Porque o ideal, às vezes, pra gente é meio que inalcançável, né? A gente pinta um checklist de atribuições, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, ela tem que ter cabelos X, ela tem que ter a característica familiar Y, e às vezes não é isso o que é o principal. E eu posso estar errado, né? Mas a impressão que eu tenho é que às vezes quando a gente é mais jovem, a gente tem uma lista mais extensa. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai diminuindo um pouco nossa lista e a gente vai amadurecendo e percebendo que a pessoa ideal, ou a pessoa mais próxima do ideal, é aquela que tem valores que são mais interiores ou intrínsecos do que aquela que tem características externas. Talvez isso não seja o mais importante, né? Verdade. Porém, quanto mais novinho, ali pela adolescência, não tem lista nenhuma. Às vezes não tem nem critério, né? Não tem critério nenhum, é tipo, olhou, gostou, enfim, pintou um clima. É um perigo, né? E vai. É um perigo. Esse é um outro tema para um outro momento, quando não se tem nenhum crivo, nenhuma crítica a fazer sobre um relacionamento, a não ser estou bem, estou gostando e etc. Mas para quem quer um relacionamento sério, eu imagino que, ao falar de em busca de uma pessoa ideal, em busca de uma pessoa que possa me corresponder, nós estamos falando para pessoas que queiram um compromisso sério, que possa chegar a um compromisso como o casamento, que deva ser este o processo, o caminho de uma escolha, de uma busca criteriosa, tendo em vista que você não vai se entregar, namorar, fazer família com qualquer pessoa, pelo menos não deveria, né? Ao falar sobre buscar a pessoa ideal, responder a esta pergunta, trouxestes à tua vida o teu casamento, de ter encontrado a pessoa ideal. Tinha uma lista? Você tinha uma lista antes? Você tinha um ideal? Como era o seu ideal? Eu procurava características, né, assim, na pessoa. Em primeiro lugar, por ser cristão, uma pessoa que fosse cristã também, que tivesse a mesma fé, uma fé semelhante. Isso é importante, pastor. Olha, eu acho isso essencial.
porque quando a gente fala em termos de fé, né, para aquelas pessoas que assistem a gente, esposam uma fé também, eu entendo que a pessoa que sustenta uma fé, ela coloca isso como uma prioridade na vida dela. E se ela de fato coloca isso como uma prioridade e ela encontrar uma pessoa que não tem essa mesma fé ou que tenha essa característica em harmonia com a dela, isso muito provavelmente vai gerar conflito lá na frente, né? Algum tipo de atrito, talvez não no relacionamento de namoro, né? Porque é um período que as pessoas acomodam as opiniões e tudo, mas após o casamento, no dia a dia ali, isso pode gerar alguns atritos que venham a causar divergências e até mesmo problemas mais graves na relação marido e mulher. Então pontuamos isso como algo muito importante a ser cuidado. É essencial. E estava na sua lista. Estava na minha lista, né? E aí vem as características. É lógico que características físicas é uma questão muito pessoal, Muito né? pessoal, Muito subjetiva, né? A minha esposa, a gente brinca, né? Ela contando para mim, quando a gente se conheceu, ela que é natural do Rio de Janeiro, mas ela morava em Santa Catarina, na cidade de Joinville, quando eu a conheci. E ela estava num contexto de igreja, eu fui lá para fazer um projeto da igreja, a gente acabou se conhecendo. E depois, quando a gente começou a namorar, ela contou para mim que ela tinha uma lista, né? Que ela tinha falado para Deus, né? E ela falou para Deus que ela tinha pedido lá um homem que fosse cristão, um jovem da igreja que fosse moreno, ela queria que fosse moreno, alto, ela queria que fosse bonito, ela queria que fosse forte e ela queria que fosse inteligente. Aí eu falei assim, o que você tem para me dizer agora que a gente está namorando? Ela falou assim, cristão, bonito, moreno, até que alto, porque é maior do que e inteligente, né? Aí ficou por aí. Falei assim, Deus também não pode dar tudo que a gente pede, né, Darleide? Mas eu acho que é saudável, né, nesse diálogo autêntico com Deus, a gente estipular ali expectativas que a gente tem. É lógico que essas expectativas, elas têm que ser filtradas de acordo com a vontade de Deus, né? Mas Deus, ele nos dá essa liberdade de nós sermos autênticos com Ele, da gente abrir o nosso coração para Ele e da gente falar, Deus, eu gostaria que a pessoa fosse assim, eu tenho expectativas assim, porque eu sou assim. Eu acho que a gente vai até falar um pouquinho do que a gente é, né, e como isso interfere no processo de escolha, mas a gente tem que discernir aquilo que é essencial. A gente já falou sobre a fé, que é um aspecto essencial, e aí entram os valores, a relação com a família, a relação com as expectativas que a pessoa tem do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional. Eu acho que são itens que quando você conversa antes, quando você procura saber da pessoa antes, isso facilita a relação, facilita o processo de evitar conflitos. Por isso que eu gosto de falar, né, de pessoa, não é a pessoa certa ou a única pessoa. Se eu não encontrar aquela pessoa, mas a minha metade está lá na Austrália, eu nunca vou para a Austrália, e se eu nunca encontrar a pessoa que Deus preparou para mim? Eu acho que a gente pode dar certo com muitas pessoas, né? O relacionamento, ele pode ser saudável e pode ser feliz com N pessoas, com pessoas diferentes. Só que existem aquelas pessoas que por características, temperamento, personalidade, afinidade, projetos de futuro, por questões de fé, são pessoas que vão facilitar a relação, que você vai ter uma relação mais saudável, mais feliz, menos conflituosa, entende? Então, você pode se relacionar com a pessoa X e pode ser que dê certo, mas pode ser que as experiências sejam mais difíceis, sejam mais complicadas, exija mais de você, e pode ser que a pessoa Y forneça para você uma experiência mais tranquila de relacionamento, né? Então, por isso que eu prefiro pensar nessa relação ou nessa busca como a busca de uma pessoa mais ideal, né? Ou mais apropriada para aquilo que você é. Sabendo o que quer facilita, claro, na escolha, porque como já disse, quando nós não sabemos o que queremos, qualquer coisa serve. Né? Então, mas estou aqui pensando, por exemplo, na listinha que a sua esposa fez, a Alice. Como é o nome dela? Natália. A Natália, desculpa, Natália. Quando a Natália fez a listinha dela e ela te conheceu, ela comparou, alguns itens estavam presentes e ela não abriu mão. Outros, o fortão, alguma coisa do gênero. Uma academia, nada que uma academia no futuro, não posso ajudar. Mas ela não foi rígida. O que não pode ser é rígido, você não vai abrir mão de valores, você não vai, eu estou utilizando a listinha das características físicas, mas nem nisso ela foi rígida, como também não se deixou, com isso não se deixou abrir-se para um relacionamento que poderia dar muito certo, deu muito certo, estão casados e ao que parece felizes, graças a Deus, não é? Então, não estamos falando de uma rigidez, deixa eu olhar se tem todos os itens, porque nós não vamos encontrar uma pessoa, isso seria irreal, encontrar uma pessoa que realmente feche com
todos os detalhes que nós desenhamos para ela, mas também é saudável ter em mente que tipo de pessoa você acredita fecharia um compromisso melhor com você. E é interessante assim você está falando, né, dessa rigidez ou dessa flexibilidade, porque todos nós temos as listas, né? Quando a gente começa a se relacionar, a gente cria expectativas. Aham. Só que essa expectativa, quanto maior ela for, ela pode gerar uma frustração maior também, né? Então, hoje nós vemos muitos jovens, adolescentes frustrados, decepcionados, às vezes até vivendo à base de remédios, porque criaram listas irreais e foram rígidos demais nessas listas, né? Então, por isso é interessante a gente conversar sobre critérios básicos, né? Itens que são essenciais numa relação para que ela possa ser saudável, feliz. A gente que parte de uma tradição judaico-cristã, né, e tem a Bíblia como nosso livro-texto, nosso livro-guia, a gente vai para a Bíblia e a gente vê histórias de muitos relacionamentos. E a história dos relacionamentos da Bíblia, você não encontra uma relação perfeita, 100%. Você encontra muitas relações ali atrituosas, conflitantes, mas você encontra relações que foram felizes, que foram saudáveis. Por quê? Porque as pessoas que estavam envolvidas nessas relações, elas buscaram aquilo que era essencial, aquilo que era um ponto básico. Então, eu entendo que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Nossa. Pastor, mas certamente já lhe perguntaram assim, pastor, como saber se ele é um homem de Deus? Como saber se ela é uma mulher de Deus? Já te fizeram pergunta assim? E como? Porque eu imagino ser uma pergunta muito recorrente, de qual é o quadro em que Deus pendura as características do homem de Deus, a mulher de Deus, como saber se é ele, se é ela? E sua resposta geralmente vai... Às vezes o pessoal tenta terceirizar uma responsabilidade também que não é nossa, né, Não é? Darlede? Então, às vezes o jovem chega pra gente dizendo assim, pastor, eu preciso que o senhor me fale, é essa pessoa que eu devo me relacionar? É essa pessoa que eu devo casar? Imagina a responsabilidade que a gente fica, né? E a gente trabalha daí com princípios, né? Eu falo assim, olha, eu não posso assumir essa responsabilidade por você. É na sua relação, em primeiro lugar, com Deus, e é na sua relação com o outro que você vai conseguir discernir isso. Deus vai te dar, em primeiro lugar, elementos a partir da sua comunhão com Ele, do estudo da palavra de Deus e da maneira como vocês estão vivendo, né? E aí entra um outro elemento, né? Além da comunhão com Deus, além do relacionamento com a outra pessoa, entra o elemento tempo, né? O tempo que vocês passam juntos, as conversas que vocês nutrem juntos, os interesses que vocês têm em comum, a maneira como vocês resolvem conflitos, são todos elementos que vão dando para você, para ele ou para ela, o discernimento, o filtro, para que possa saber se é a pessoa certa ou não. Mas se a pessoa insiste demais comigo, né, e ela fala assim, não, pastor, mas seja mais concreto, você está sendo muito abstrato, eu falo, então vamos para a Bíblia. E aí eu lembro do checklist que a gente encontra na Bíblia em 1 Coríntios 13. Ali eu costumo chamar que é o checklist do amor, né? Porque você vê uma série de características que são essenciais para uma boa relação. Aí você encontra ali bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, o não arder em ciúmes. Então você vai construindo ali uma lista saudável daquilo que é essencial para um bom relacionamento. Aí eu pergunto, né, você acha que o seu companheiro ou a sua companheira tem essas características, né? Ele desenvolve esses atributos, você percebe isso na relação entre vocês, no namoro de vocês, no noivado de vocês? Se sim, então você está num bom caminho. Se não, então é hora de ligar o alerta aí, né, o amarelinho, e você repensar ou reconsiderar essa relação. Não, pastor, ele não é muito paciente, não é muito bondoso, não é muito, mas eu amo, eu gosto. Cuidado com essas ciladas dos sentimentos, viu? Cuidado com as ciladas do emocional, que fica assim muito envolvido, é claro, porque especialmente se estamos falando para responder a pergunta, será que é a pessoa ideal? Será que essa é a pessoa certa? Será que é a pessoa de Deus? Na maior parte das vezes, a pessoa que pergunta já está envolvida. E está muito tomada pelo desejo de, eu quero que seja, eu espero que seja, a expectativa lá em cima. Quando não vem, bate a frustração. E também com isso, há uma possibilidade enorme de dar desculpas. Não, eu olhei as características, não é bem assim, mas eu quero tanto que vou dar uma desculpa. Isso para ele, para ela, e a gente precisa, nesta hora, se estamos falando de escolha, não é que vamos dispensar os sentimentos. Nós somos seres racionais, emocionais,
tá tudo aqui, mas a gente precisa tomar critérios mais específicos para não sermos levados apenas pelo sentimento. É uma mulher que quer muito desculpar os erros de um homem que não é paciente, que não é bondoso, que não é generoso com ela, que nunca elogia, ou um homem que tem uma mulher extremamente ciumenta, por exemplo, e eles podem desenvolver a partir desse momento uma relação doentia. Exatamente. Então, muito cuidado com isso. Nós estamos conversando com o pastor Charles Siqueira. Ele é líder de jovens aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, especialmente, para uma liderança que não é fácil, né? Desafiadora. Desafiadora, mas também muito rica de experiências. Recompensadora também. Sem dúvida, rica de experiências e compensadora. E então estamos falando especialmente para esse público mais jovem e todos vocês que nos acompanham em tantos lugares. Está à procura de alguém? Vamos conversar logo depois do intervalo sobre ser uma pessoa ideal, ser uma pessoa certa para alguém. Você se conhece? Você realmente tem em mente quais são seus erros, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, né? Os seus erros cometidos, os defeitos, as qualidades, quais são as suas capacidades, o quanto você se valoriza. Você sabia que se caso você não reconheça a sua própria identidade, você pode rapidinho fundir-se na identidade do outro e por fim perder a sua de vez? Perder sua individualidade, já não saber mais o que gosta, já não saber se facilmente cair nas mãos de alguém que seja mais abusivo, de alguém que seja mais dominador. Você precisa tomar um lugar e perguntar: sou eu uma pessoa ideal? Sou eu alguém que posso fazer a diferença na vida de alguém? E mais, estou pronto? Estou pronta? Estou procurando porque todo mundo procura, porque todo mundo tem namorado, todo mundo casa, todo mundo tem filhos. Mas você está pronto ou pronta? É rapidinho, já estamos de volta. Até já.